Oi, quinto ano, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós trabalharemos a disciplina de ensino religioso e dentro dessa disciplina, nós estudaremos um pouco sobre os mitos fundantes. Antes de nós iniciarmos a nossa discussão a respeito dos mitos fundantes, do que são mitos fundantes, nós veremos o que é um mito. Um mito, gente, é uma história sobre a origem de alguma coisa. A origem da terra, dos homens, dos animais, das plantas, do fogo, da água, enfim. Um mito é uma história que narra, que conta como foi a origem de alguma coisa. E é uma história que narra essas origens, seja a origem da terra ou do homem, ou do que seja, sem ter base científica, ou seja, o mito tenta explicar alguns acontecimentos que a ciência não consegue explicar. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, há milhares e milhares de anos atrás, não só na Grécia, mas também em outras civilizações, quando as pessoas não sabiam explicar algum acontecimento, elas acabavam criando um mito. Por exemplo, na Grécia, como eu falei, as pessoas viam os raios descendo do céu e não tinham uma explicação científica. Então acabaram criando um mito de que quando os raios estavam presentes no céu durante uma tempestade, eles estavam lá porque Zeus, o deus da Grécia Antiga, estava muito bravo, estava agitado. Então tentavam explicar esse acontecimento, os raios que estavam no céu durante uma tempestade, por meio desse mito. Então, o mito tenta justamente explicar esses acontecimentos que a ciência não consegue explicar. E alguns mitos se relacionam com a cultura e com a religião de um determinado povo. Cada religião tem suas narrativas religiosas. A religião católica, a religião protestante, todas as religiões que existem no mundo, que são muitas, ou então um determinado povo, uma tribo indígena, por exemplo, tem seus costumes e tem também suas narrativas religiosas. E a gente vai entender como essas narrativas religiosas estão associadas aos mitos fundantes. Esse primeiro momento foi só para que vocês compreendam o que é um mito. É uma história que tenta explicar algum acontecimento que a ciência não explica, que tenta explicar alguma coisa que não se tem uma explicação científica, que a ciência não estudou ainda para explicar às pessoas. Quais são as características do mito? Vamos lá. A primeira característica do mito é que ele tenta explicar os principais acontecimentos da vida. Alguns mitos tentam explicar, por exemplo, a origem do mundo, a origem do homem. Outros mitos já tentam explicar a origem de algum ensinamento sagrado. Outros tentam explicar coisas mais simples, como surgiu o fogo, como surgiu a água, como surgiu uma determinada planta. Por exemplo, nós sabemos do mito da Vitória Régia, aquela plantinha que fica nas águas dos rios. E tem toda uma explicação mitológica, uma narrativa mitológica que conta como foi que a Vitória Régia, que aquela plantinha surgiu. Então, alguns mitos tentam explicar esses fatos. Outra característica é que sempre existem seres sobrenaturais. O que é um ser sobrenatural? Um ser sobrenatural é aquele que não é um humano comum, ou que tem super força, ou que tem algum poder divino, enfim. Geralmente no mito a gente vê muito deuses, semideuses, heróis e também outros seres sobrenaturais. E a última característica, o mito explica a realidade através de suas histórias que muitas vezes são sagradas. É nessa parte que entram as narrativas religiosas. As narrativas religiosas são as histórias que cada religião tem a respeito dos seus costumes, das suas tradições. Por exemplo, nós que somos cristãos, temos as nossas narrativas religiosas, e essas narrativas, essas histórias religiosas que estão associadas ou à religião católica ou à religião protestante, estão contadas lá na Bíblia. Cada religião tem as suas histórias sagradas, tem as suas narrativas sagradas, e essas histórias sagradas são chamadas de mitos religiosos, porque tentam explicar algum fato de acordo com aquela religião que conta a história. Nós vamos entender mais à frente. Qual é o objetivo de um mito? Como Tia já falou lá no começo, o objetivo de um mito é explicar fatos que a ciência não explica, que a ciência ainda não estudou para explicar como aconteceu.
Só existe um tipo de mito? Não, gente, negativo. Quando nós estávamos estudando o gênero história em quadrinhos, nós vimos que existem vários tipos de histórias em quadrinhos, como as tirinhas, os mangás, que são aquelas histórias em quadrinhos japonesas, as comics, que são aquelas histórias em quadrinhos sobre super-heróis, e muitos outros tipos de histórias em quadrinhos também. E isso não é diferente com o mito. O mito também se divide em vários tipos. Existem várias ramificações do mito, tá? Não existe apenas um tipo de mito. Nós temos como um exemplo dos tipos de mitos, os mitos folclóricos, que são aqueles que contam, que narram as histórias do folclore de uma determinada cultura, como, por exemplo, a história do Curupira, que é uma história que está inserida na nossa cultura, uma história do folclore da nossa cultura. Não só a história do Curupira é considerada um mito fundante, como também de tantos outros personagens, como a história da Iara, do Boto, da Matinta Pereira, enfim, de muitos outros. Temos também o mito de salvadores e heróis, que são os mitos que narram, que contam as aventuras de um herói, como um herói conseguiu salvar uma cidade, como um herói conseguiu amenizar uma determinada situação. Enfim, é um exemplo a história de Perseu. Perseu é um semideus. Eu falei anteriormente que é muito comum nos mitos nós vermos personagens sobrenaturais como deuses e semideuses. Um semideus, em algumas mitologias, é um filho de um deus com um humano. Perseu é filho de Zeus e ele conseguiu cortar a cabeça da Medusa, que é uma mulher na mitologia grega que tem os cabelos de cobra. E todas as vezes que alguém olha para ela diretamente, para os olhos dela, essa pessoa é transformada em pedra. E Perseu conseguiu salvar uma cidade dessa maldição da Medusa. Então, a história de Perseu é um mito de salvadores e heróis. No caso, o herói é Perseu. E temos também o mito fundador ou mito fundante, que é o que nós veremos a seguir e é o foco da nossa aula de hoje. O mito fundante, gente, é aquele que explica a origem de um ritual sagrado, de um povo, de uma determinada cultura, não é? De uma determinada religião. Aquele que explica a origem do homem, de uma cidade, de uma disciplina sagrada, do universo ou de uma crença religiosa. Enfim, o mito fundante é um mito que explica a origem de algo, a origem de uma cidade, do homem, de um ensinamento divino, enfim. Existe, por exemplo, um mito que narra, que conta como Roma foi fundada, foi originada. E nesse mito é contado que dois irmãos, Rômulo e Remo, foram criados por uma loba, cresceram e já na idade adulta, Rômulo matou Remo, seu irmão, e algum tempo depois fundou Roma. Claro que é um mito, ou seja, é uma história sem fundação científica, sem base científica, como eu expliquei lá no início da nossa aula, e existe também uma explicação histórica para a fundação de Roma, porém, essa história, esse mito da fundação de Roma, sobre Rômulo e Remo, a história dos dois irmãos, é considerada, sim, um mito fundante, justamente porque narra a origem de um lugar. Porém, outras histórias que narram a origem da Terra, a origem do ser humano, a origem de uma festa, de um ritual divino, de um ritual sagrado de um determinado povo, também são considerados mitos fundantes, narrativas que contam como se originou a humanidade. Sim, porque existe uma diversidade religiosa muito grande. E cada religião tem uma forma de narrar, de contar como o homem foi criado, como a terra foi criada, como determinada festa, como determinado ritual foi criado, se originou. Como, por exemplo, na atividade de hoje, vocês lerão uma história, um mito fundante segundo o povo Cuba, que é uma tribo indígena que vive lá na África. E esse mito narra como foi a criação do mundo segundo essa tribo indígena, que já é uma história bem diferente da que nós conhecemos. Por exemplo, a história que nós conhecemos sobre a criação do mundo é a história que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Porém, existem diversas outras versões de histórias da criação do mundo, do homem, do universo, pois cada religião tem uma forma de narrar, de contar como o mundo se originou segundo a sua perspectiva, tá bom?
Então, todas essas histórias, tanto a versão bíblica, que é a história segundo a nossa religião, a minha religião e a de vocês, eu acredito, nós conhecemos, e também outras versões que existem sobre a criação do mundo e do homem, também são chamadas de mitos fundantes, justamente porque são histórias que narram como foi a criação do mundo e do homem, segundo uma determinada religião e segundo o que essa religião acredita. No caso, segundo a nossa religião, o mundo foi criado por Deus e no sétimo dia da sua criação descansou. Porém, cada religião tem uma forma diferente, uma versão diferente para contar, para narrar como o mundo foi criado, como o homem foi criado e tantas outras coisas, tá bom? Então, todas essas histórias são chamadas de mitos fundantes.